Gente, o programa Pontuando hoje está com um assunto muito interessante. Nós vamos falar de inovação social e redes digitais. Como o nosso programa, nesse banner, eu e Vanessa Bittar como mediadores, falamos de meio ambiente, falamos de regeneração. Hoje nós vamos focar nesse tema regeneração global, com esse tema inovação social e redes digitais. Como que é isso? Como que se faz a regeneração global? Como que nós partimos para sermos, como seres humanos, cuidadores e recuperar aquilo que nós inadvertidamente já perdemos? Fica aí que você vai se interessar muito por esse programa. É um programa que eu tenho vontade que ele seja educativo, que ele seja ilustrativo. Eu trouxe aqui Fabiano, daqui um pouquinho eu vou falar o currículo dele, e a minha amiga Vanessa, que aqui está mediando comigo, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que está na área do meio ambiente aí, protagonista, assim como o Fabiano, né? E nós vamos fazer uma bate-bola. Eu funciono como um leigo, né? Fazendo as perguntas que talvez você faça. A Vanessa e o Fabiano já vão falar com mais propriedade. Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia? Tudo jóia, bom dia, José Roberto e Fabiano. Fabiano, bom dia. Tudo bem com você? Tudo jóia? Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. Bacana. Ô, Fabiano, então, conforme nós já combinamos antecipadamente, eu vou passar um videozinho curto aqui, que é do portal que o Fabiano ajudou a elaborar, né? Ele vai falar sobre isso também. Então, dá uma olhada, olha que bonito isso que nós vamos falar agora. O desequilíbrio da sociedade em que vivemos é evidente. Existe muito debate e notícias focadas nos inúmeros problemas que criamos. Mas por que não dedicamos toda essa energia para as soluções que podem nos levar a uma nova forma de viver? Conheça o Instituto Regeneração Global. Queremos criar de forma colaborativa a primeira biblioteca global de soluções para organizar todas as iniciativas que já existem para a melhoria das nossas vidas. Todas as soluções são divididas nas 8 áreas essenciais da humanidade e com rápido acesso aos inventores e responsáveis. O mundo precisa de regeneradores. Apoie as soluções e faça parte deste movimento. Acesse o portal e saiba mais. Então, gente, vocês viram por esse vídeo que nós precisamos de formar uma biblioteca virtual e digital, né? Para quê? Para que você, cidadão comum ou mais ilustrado, possa não só ganhar conhecimento, como trazer conhecimento se você tiver uma área. Se você visitar o site lá da Regeneração Global, você vai ver várias áreas, várias hipóteses, por área, tem N coisas. Eu nem consegui varrer tudo, né? E tinha muitas coisas ali que me deixaram até em dúvida. Eu depois vou ler, vou tentar me aprofundar. Mas, de repente, você tem uma área, de repente você tem uma ideia. Tem gente muito criativa que cria soluções a partir do nada e nem tem tanta ciência, às vezes não frequentou necessariamente um curso. São pessoas que têm um protagonismo, uma iniciativa natural. E você pode contribuir, né? Você pode se comunicar com o pessoal, trazer o seu conhecimento ou buscar, se for o caso. Bom, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui sobre o currículo do nosso amigo Fabiano Porto, tá? Ele é jornalista, empreendedor social, ele é mestrando em conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, especialista em gestão de negócios e mídias digitais, mentor especialista em ODS da Fundy Institute, diretor executivo do Instituto Regeneração Global, que é esse que nós passamos aí o vídeo. Como palestrante, ele já atendeu mais de 40 instituições em 30 cidades do Brasil. O currículo dele vai mais além, mas eu não vou me delongar muito, peço licença a ele para isso. O tema nosso aqui vai ser Rede Digital para Inovação Social. Por que Rede Digital para Inovação Social? Você vê, por exemplo, que o que nós trabalhamos aí foi exatamente uma biblioteca digital, né, ou virtual,
E a inovação social está exatamente nessa troca. Você entra atrás do seu conhecimento ou você busca conhecimento ali dentro. E aquilo vai ficar tudo ali dentro como uma biblioteca realmente o mais diversa possível, que não se virá apenas aqui no país, mas para todos os outros que quiserem se conectar. Então, o Fabiano vai definir para a gente aí o que seria inovação social, a importância da rede digital para fortalecer este movimento de regeneração, o portal Regeneração Global, que nós acabamos de passar o vídeo, qual a motivação e como que ele funciona, quais seriam os desafios sobre as comunidades de aprendizagem e práticas e os resultados importantes dessas ações que já sejam visíveis para o Fabiano e para trazer para nós. Então, olha bem, um comentário inicial que eu vou fazer, que eu fiz questão de escrever aqui, é o seguinte: a inovação social consiste numa ruptura na maneira de fazer as coisas. Olha bem, na problemática ambiental é necessária a emergência de movimentos sociais em resposta à destruição dos recursos naturais e à deterioração do meio ambiente, que nós já viemos praticando há algum tempo, né? Não é de hoje. Por isso que é necessária a palavra regeneração, não apenas você agir em prol do ambiente, mas você regenerar. Esse é assunto do Fabiano. A ideia é agir com um apoio na internet e mídias sociais para fortalecer as novas soluções que florescem em todo o mundo. E o Instituto de Regeneração Global, trazido aqui pelo Fabiano, é um movimento que tem como missão promover soluções que contribuem para a regeneração do planeta e o equilíbrio da sociedade. Bom, para saber como isso tudo funciona, a gente trouxe, então, o Fabiano. Bom, eu vou passar a palavra para a Vanessa, para ela fazer uma introdução um pouco mais competente da fala específica do Fabiano, e depois o Fabiano fica à vontade para fazer a palestra dele na ordem que ele achar interessante, levantando os pontos mais importantes e me dando licença eventual de uma intervenção. Vanessa, fica à vontade. Obrigada, hein, José Roberto e Fabiano. Esse tema é muito instigante. Eu queria até compartilhar um pouquinho, né, de como que eu cheguei no Fabiano, nessa iniciativa, porque é algo muito específico, não é muito divulgado assim, em massa, né? É só para quem está à procura disso mesmo, que vai achando os caminhos, né, dentro de pesquisas. E é um tema que me levou muito a refletir até sobre a própria sustentabilidade, né? Como o José Roberto falou aí, essa questão dessas iniciativas de educação, né, que as pessoas tenham mais acesso ao que de fato é benéfico aí para a convivência social, né, e o que a gente pode melhorar ainda mais com a nossa presença aqui nesse planeta, né, que é justamente o que eu encontrei no tema da regeneração, quando no meu processo de pesquisa, né, que eu também sou mestranda, Fabiano, e eu queria levar a sustentabilidade e acabei me deparando com o conhecimento das culturas regenerativas, que me fez refletir sobre o que eu estava pensando sobre sustentabilidade, né? Porque é um plus a mais, né? Não que não seja algo também benéfico, também, eu acho que é um processo de evolução, né? E aí a regeneração traz justamente essa reflexão de que o ser humano, ele com a capacidade dele de criar, né, de refletir sobre suas ações no meio, ele pode muito mais, né? Ele pode reinventar o tempo todo, ele pode ajudar na evolução das coisas do meio, do ambiente, e cada vez mais gerar mais qualidade de vida para esse espaço que a gente vive. E aí vem aquela questão, né, que muitas vezes a gente ouve falar de sustentabilidade muito atrelada à preservação do meio ambiente. Isso é super importante também. Só que mais do que isso,
é a gente ter capacidade de refletir e propor coisas mais inteligentes, né? No sentido de que a gente pode fazer funcionar melhor as coisas, né? Com a nossa inteligência. E melhor no sentido que fica bom para todo mundo, inclusive para a natureza também. Então isso me chamou muita atenção nesse conceito. E aí eu fui buscando me envolver mais nesse caminho, falar quem está falando sobre isso, né? O que está acontecendo no Brasil quanto a isso? Porque muitas vezes a gente pega dentro desse tema muitas referências de fora, né? Com certeza já tinha alguma coisa acontecendo por aqui. Então foi, para mim está sendo, né? Ainda está sendo um encontro muito importante. Eu encontrei nesse portal, que você é um cofundador, né, dele, vi que tem muitas pessoas envolvidas, não era para menos, porque para construir um projeto desse, uma cabeça só, seria muito limitada, né, a proposta, como já bem dito, uma biblioteca, então é coletivo, parte da contribuição de muitas pessoas, e de conhecimentos diversos, né, porque a gente está falando de algo complexo. E aí eu vi nesse movimento, através do seu portal mesmo, uma coisa muito instigante. Falei, nossa, é uma coisa muito diferente isso. Porque não é só um repositório de informação. Você dá vida às informações através de algumas ações criadas, impulsionadas, né? E eu fui refletindo sobre a forma como você organiza as coisas, que eu não vou entrar aqui porque é palavra sua, agora eu quero te ouvir, né? Mas que poderia ficar como reflexão para essa forma de construir, né? Como é que a gente gera inovação social através das tecnologias que a gente já tem em mãos, principalmente quando se fala de tecnologia de comunicação, né? Que é super importante hoje para tudo que a gente faz. Porque existe essa coisa, né, da gente ter que trabalhar a mudança cultural que não é do dia para a noite. E que vai muito desse trabalho de formiguinha, que não é simplesmente também usar a tecnologia para fazer simplesmente algo que já está sendo feito, né? A gente pode criar ações em cima delas e fazer isso se potencializar ao máximo, né? Então, a minha jornada de pesquisa está sendo muito nesse campo aí, né? O que a gente já tem em mãos, como que a gente potencializa para ajudar numa evolução, né? E eu encontrei nesse portal um ótimo exemplo disso tudo que eu falei. Inclusive, né, a partir do que o José Roberto já introduziu aí, eu queria que você também pudesse falar para a gente, para esse desafio, né, da regeneração, o que seria também um projeto prioritário local e um projeto prioritário global, para a gente dar mais evidência e importância para esse tema e fazer isso chegar em mais pessoas e fazer esse desejo ser maior para o maior número de pessoas. Qual que é a sua visão a partir disso? Também, além também da sua apresentação, né, do portal, de tudo mais que o José Roberto já colocou. Então, eu agradeço imensamente a sua participação e eu estou pronta para te ouvir aí, a gente trocar uma ideia. Obrigada. Muito bacana. E então, eu acho que em termos locais e globais, eu acho que não tem nada mais importante do que a educação, né? Então, eu acho que a educação é a base, e especialmente com as futuras gerações. A gente vê que a transformação dos pais e mães aí, né, dos adultos aí, ela se dá pelas crianças, né?
Os adultos já são muito cabeça dura, digamos assim, para mudar, mas quando vem uma criança e fala, pô, mãe, por que você não tá separando o lixo? Pô, mãe, por que a gente não tá cuidando do nosso lixo? E daí fica com vergonha e age pela vergonha, age pela, né, por querer dar o exemplo. Eu acho que a educação ela é uma grande forma de antecipar e de uma maneira criativa a gente conseguir gerar mudanças consistentes de médio e longo prazo, né? A gente está agora vivenciando uma encruzilhada, né, como humanidade, como civilização. Eu sempre costumo dizer que os próximos 10, 15 anos vão decidir os nossos próximos 100, porque a gente chega no momento agora que a decisão ela é global. Então, se a gente não de fato agir, a gente entra no que eles falam de ponto de não retorno, né, em diversos aspectos. Então, aí não adianta mais, aí já foi, né? Então a salinização da Amazônia, a acidificação dos oceanos, o ciclo de fósforo na sociedade, o derretimento das geleiras, o derretimento dos permafrost lá da Groenlândia, são todas ações que a ciência já está falando há décadas. Se passar esse ponto aqui, não tem mais o que fazer. Aí é cataclisma. Então a gente está brigando, a gente está, entre aspas, lidando com situações sistêmicas a nível global. E é muito complexo lidar com isso, porque a gente não consegue entender. A gente só consegue entender depois que chega na gente, né? Então, eu acho que a educação ela é a coisa mais importante. Ela vai atuar tanto a nível local, com ações pontuais e acessíveis, como reciclagem, compostagem, consumo consciente, ações assim, e quanto ações de médio e longo prazo, que essas crianças vão ser políticos depois, vão ser donos de empresa, vão ser, né? E aí as decisões delas vão estar amparadas por aquela educação que eles receberam. Então, eu acho que a coisa mais importante que a gente poderia fazer agora é realmente lidar com a educação. Você acha, Fabiano, que mediante essa educação, daqui para frente, você está falando de um mundo que daqui para frente nós vamos tentar conscientizar, nós aqui estamos tentando fazer isso aí, maior ou menor escala, você trabalhando na área, e a Vanessa com vontade, com determinação, mas você acha que nós já conseguimos algum desenvolvimento por parte de empresas, realmente, se não é apenas o marketing, né? Por exemplo, só sem citar marca, uma determinada marca, fabricante de leite, fala que ela trata bem as vaquinhas e tal. Eu lendo um livro aí de um americano aí, que já foi inclusive secretário de Estado durante o governo Clinton, e eu esqueci o nome dele agora, mas acho que é Fisher, não sei se é Fisher. Ele disse que o seguinte, que isso era um marketing que não tinha base na realidade. Se você fosse pesquisar as fazendas, a forma como eles conduziam a alimentação, as vacinas, antibióticos, essas coisas, era tradicional, era industrial, era preocupada com lucro, focada no lucro. E então eu queria saber de você se já existe essa mentalidade sendo efetivamente construída entre as empresas, e se isso existe no Brasil e em que lugar do mundo. Você tem uma noção disso aí? Você tem como falar sobre isso para nós? Então, isso é sempre uma preocupação recorrente, o que eles chamam do termo do greenwashing, né? Que é essa coisa falsa, né? Esse falso olhar para o meio ambiente, né? O que eu posso dizer, né? Até a gente discute muito isso no mestrado também, e nas ações, assim, com a Founder Institute, né, também, que é a maior aceleradora de startups early stage, né, que são as startups... Opa, desculpa aqui que passou. Isso daí é uma coisa que não tem muito o que a gente fazer, sabe? A gente não tem mais opção a não ser acreditar. Não tem, a gente não pode ser greenwashing. Algumas empresas vão usar de greenwashing, mas só que as que vão fazer de verdade, elas vão se destacar. E esse destaque pode puxar e inspirar as outras. A gente está num momento tão crítico que a gente não pode mais suspeitar das iniciativas. A gente tem que ser um pouco, entre aspas, inocente também, para acreditar que é possível. Porque senão, se a gente for desconfiar de tudo que aparece para tentar mudar, não vai dar.
Então, o que a gente vê aqui? Por exemplo, as empresas que estão na Bolsa de Valores, que têm os índices de sustentabilidade, elas têm uma lucratividade maior ao longo dos anos. Isso não é uma coisa de 1, 2 anos, é coisa de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, é uma coisa de longevidade das empresas. Na Fundação Dom Cabral, né, onde eu fiz a formação, a gente estuda muito essa questão da sustentabilidade, e a empresa ela começa buscando a sustentabilidade para redução de custo, né? Aí depois ela começa a olhar para o diferencial competitivo, aí depois ela vai para o posicionamento de mercado. A questão é que isso está tão crítico na cabeça dos funcionários, que hoje, por exemplo, a Philip Morris tem que pagar 8 vezes mais o mesmo cargo do que o Google, por exemplo. Então por quê? As pessoas não querem mais trabalhar com uma empresa que está destruindo a saúde ou o planeta. E isso daí, seja pelos funcionários, seja pela empresa, seja pelos governos que vão começar a colocar cada dia mais dificuldades para as empresas poluidoras, ou seja para um marketing mesmo, que a empresa vai começar e depois vai ser desmascarada, aí vai na mídia social, aí depois ela desculpa e vai... Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que acreditar. A gente viu agora aí recentemente o Bradesco fazendo uma ação de segunda sem carne e tal, começou a fazer, dever as meninas, daí começou a ter churrasco na frente das agências, mas assim, tudo isso é muito positivo, porque daí desperta, traz a reflexão, mexe, tira da zona de conforto. Então a gente tem que acreditar. O ESG, que agora é a onda do momento aí, né? Ele é uma simplificação de aspectos complexos da sustentabilidade, né? A gente teve, depois dos Objetivos do Milênio, a gente teve os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Objetivos do Milênio era só 6, agora foram para 17. E é com certeza o maior framework de sustentabilidade que a humanidade já criou. Foram mais de 1000 reuniões em 60 países por ano. É sensacional. São 169 metas, 17 objetivos, quase 1000 indicadores. É fantástico. Só que ainda assim é muito complexo para as empresas. É muita coisa, 17 é muita coisa. Então essa coisa do ESG, ele trouxe também uma simplificação no processo de adoção de práticas. Então quando você olha o ESG, né, que significa o meio ambiente, social e governança, né? Então você consegue separar de uma maneira mais simples, até simples demais, tudo bem, mas pelo menos você consegue fazer algo, você consegue atrelar de uma maneira mais fácil de comunicar para os funcionários e comunicar para o mercado, né? Então eu vejo que está tendo muitos casos bacanas, muitos cases interessantes, muita coisa falsa também, né, de marketing, mas eu acho que a tendência é que as empresas que façam isso de uma maneira falsa, elas sejam naturalmente desmascaradas, porque a sociedade da informação ela é implacável, né? E hoje você não consegue mais esconder as coisas. Passa um tempo, aparece, né? Não tem jeito. O Fabiano, inclusive as empresas de educação, né? Porque elas também podem até, ainda que não seja com o melhor das intenções do mundo, mas se as escolas, né? Se os grandes complexos estiverem interessados em passar isso no nível de educação, para a família, isso vai repercutir na família, né? E essa ideia da regeneração global aí do seu... Aliás, eu pedindo licença para a Vanessa, parece que ela vai falar alguma coisa, eu gostaria que você focasse agora nesse portal, porque esse portal aí, se ele se reproduzir, se tiverem outros portais que se intercomuniquem, eu acho que as pessoas vão se educar espontaneamente visitando isso na internet. E isso vai criar um viés, né? Como você falou, é insistência. Se alguém está fazendo ou não por marketing, o negócio é insistência. Então, fica à vontade você também, Vanessa. Então, é isso mesmo que o José Roberto falou. Fiquei muito curiosa como que você conseguiu essa mobilização assim para fazer esse projeto do portal, né? Como que foi esse processo assim, de reunir pessoas estratégicas para dar início a esse projeto? Como que você vê o engajamento das pessoas? Principalmente, o que eu percebi durante o meu caminhar de pesquisa é a importância das comunidades de aprendizagem para fortalecer o uso, né, dessas informações e desses conhecimentos que estão disponíveis. Porque uma coisa que é muito interessante que a gente está num tempo que, né, a informação ela está aí para todos, né? E o que faz a diferença é o que a gente faz com ela, né?
Então, é desafiador você propor, por exemplo, será que uma biblioteca só vai gerar uma transformação na sociedade? Sendo que, né, a gente já vem de uma história que já, né, tem essa cultura da biblioteca e tal, muitas vezes tendo que fazer projetos para ter acesso à biblioteca, para incentivar pessoas a irem nas bibliotecas, né? Como fazer isso diferente, numa versão diferente, né? E eu vi ali que não só, assim, o maior mote foi a biblioteca, mas não se limita a ela, né? Muito mais que isso é gerar ações para dar visibilidade ao que tem dentro dela, né? Então, achei super interessante. Mas o mais curioso é como você mobilizou, como que se dá o envolvimento das pessoas nisso. E de uma forma que eu vejo lá, né, pelo que eu vi no portal, que prega a espontaneidade. Não tem hierarquia de funções, nada disso. Vai do seu desejo de estar, do seu desejo de fazer. Isso aí é uma puta evolução, né? Assim, te propõe a uma puta evolução. Porque muitas vezes a gente vem daquela cultura de só faço o que me manda, né? Quando você chega com um projeto desse aberto, a pessoa fala assim, nossa, mas como é que interage com isso? Quem que tá responsável por quê? E não é assim. Fala um pouquinho disso pra gente. Perfeito. Então, assim, tudo começa com um ponto, né? E assim, hoje é bem complexo o programa, o Regeneração, né? Ele envolve multidisciplinaridades e o jeito que ele começou, eu acho que já foi um prenúncio dessa ação, né? Então, ele começou por uma indignação minha de tentar fazer algo. Né? Tudo começou assim, a gente tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei, pô, mas como que a gente começa algo? Eu falei, bom, vou começar com as pessoas próximas a mim, né? Aí eu fiz uma lista de pessoas que preenchiam 2 requisitos, assim, que eram pessoas extremamente competentes na sua área de atuação, independente de qual fosse, e fossem pessoas muito amigas, assim, pessoas que eu realmente confiasse de coração. E foi assim que começou. A gente se reuniu, aqui até onde a gente está gravando essa entrevista agora, e a gente começou a conversar, o que a gente pode fazer, e aí os anos foram passando e formou-se essa ideia, né? Veio essa ideia de se consolidar uma biblioteca global de soluções, como uma Wix Solution, porque veio muito uma percepção assim, todas as soluções já existem, não é preciso criar nada novo, mas sim aplicar as soluções nas áreas essenciais da humanidade. É a mecânica da regeneração global. Para regenerar é preciso organizar as soluções nas áreas essenciais. E aí a gente foi pesquisar e viu que, surpreendentemente, não existia na internet global algo assim, né? E a gente sempre fala, já fizemos várias apresentações para uns 8 países, e a gente sempre fala, meu, gente, se vocês descobrirem alguma iniciativa como a nossa, já que já esteja consolidada, nos avise que a gente passa tudo para eles, a gente não quer necessariamente ser protagonismo, a gente só quer, de fato, que isso aconteça. A gente quer que um jovem da Índia, da Austrália, do Minas Gerais, o cara crie uma solução e ele saiba que tem uma Wix Solution, que ele pode entrar lá, cadastrar, e esse cadastro vai ir para um banco, vai conectar com aceleradoras, com investidores, com mentores, com tudo, vai ter curso, vai ter treinamento, e o cara vai ter o acesso à possibilidade de desenvolver seu negócio, né? Então, isso é necessário, é urgente, é básico até, a gente já deveria estar com isso, então a gente vê que isso é um processo muito importante, e ajudou muito o fato de eu vir do mercado digital, né? Eu tenho agência de marketing digital há 12 anos, e a gente desenvolvia portais complexos assim para diversas empresas, e aí isso veio de uma maneira natural, assim. Então a gente conseguiu nascer o Instituto já com um portal de altíssimo nível, um portal que seria caríssimo para uma instituição começar do zero fazendo, e a gente já conseguiu iniciar assim. Então isso nos deu credibilidade, as pessoas começaram a entender, e aí começamos a fazer eventos, começamos a atrair pessoas, e hoje tem uma característica, o Regeneração Global, que difere da maioria das organizações, que a gente é muito multidisciplinar.
Então, se você entrar, você tem médico, você tem xamã, você tem terapeuta, você tem psicólogo, você tem videomaker, você tem, nossa, é uma miscelânea de pessoas. Então isso nos dá assim uma multidisciplinaridade muito interessante, sabe? E aí a gente começou a desenvolver os projetos próprios, né? Hoje a gente tem um jogo de tabuleiro que a gente ensina sobre sustentabilidade, regeneração em escolas, empresas, poder público. Estamos lançando agora uma certificação de empresa regenerativa, que a gente identificou uma oportunidade de ter uma certificação nichada. Então a gente vai começar com meios de alimentação, com um restaurante muito famoso em Campos do Jordão. Então a gente também tem esse caráter mais empreendedor do que de ficar se inscrevendo para editais públicos, sabe? Então esse é o nosso caminho e o nosso sonho, né? É a gente se tornar uma plataforma colaborativa de empreendedorismo social, onde uma pessoa possa ser embaixador da regeneração e ele vai receber uma série de modelos de negócios para ganhar dinheiro e viver a vida sendo embaixador lá. Então ele vai receber a proposta do jogo, vai receber a proposta da certificação, receber assinatura de Zoom, assinatura de live, vai receber a representação de soluções do portal, porque algumas soluções nos procuram para a gente multiplicar elas, então por que não, né, a gente poder, digamos, entre aspas, vender essas soluções, né, ajudar essas soluções a sair do papel, né? Então são diversos modelos de negócio que a gente está identificando para gerar prosperidade financeira de uma maneira ética, responsável e no final das contas ainda ajudar nesse caminho de regeneração, né? O Fabiano, você gostaria de, se você conseguir fazer rapidamente, você gostaria de compartilhar, porque eu deixei em aberto aqui compartilhamento de terceiros, no caso você. Você gostaria de compartilhar para dar uma passada, mostrar os locais onde as pessoas poderiam entrar, porque está em aberto aí. Eu já deixei em aberto. Se você clicar, você consegue. Aí você mostra rapidamente para a gente ficar, porque eu quero que a pessoa entenda que exista o portal, né, e que a inovação social é exatamente a vontade das pessoas de entrarem lá para dentro, se aculturarem, trazerem soluções e buscarem soluções. Aí tem jeito aí, você consegue aí? Acho que você está sem som. Eu acho que vocês já estão vendo a tela, certo? Sim, estamos. Sim. Então, bom, quando a pessoa acessa tanto Regeneração Global quanto o wiki-solution.org, são os dois possíveis caminhos. Ao entrar, ela vai ver aqui que o portal já está em 14 línguas, né? Então são 14 idiomas aqui. Logo de cara, você já vai ver aqui o convite para inserir as soluções, né? Então você pode clicar aqui e inserir, não é preciso login e senha, você simplesmente coloca as informações, isso vai para um comitê avaliador, a gente avalia, checa as informações e publica no portal. Aqui você tem um sobre nós, aqui você conhece mais sobre a gente, tem uma apresentação de todo mundo que faz parte, aí você vai poder confirmar essa questão da multidisciplinaridade nossa, né, as formações do pessoal. Aqui é como fazer parte, né, a gente sempre está aberto para voluntários, né, para pessoas que queiram se aproximar para trabalhar. E aqui então começa de fato a biblioteca, né? Então aqui você tem uma busca de soluções, então por exemplo, se você colocar aqui qualquer termo, por exemplo, solar, né? Aí você vai encontrar todas as soluções que possuem a palavra-chave solar dentro da sua descrição ou do seu título, olha o tanto de coisa. Ô Fabiano, e como que vocês chegaram a essas categorias dentro do site? Então, essas categorias, elas vieram um pouco da questão de estudos de sustentabilidade, onde a gente pegou as áreas que geralmente são divididas, as essências. Tem o estudo do Bill Morrison também, o pai da permacultura, né? E veio muito também de debates extensos entre nós, assim, entre todos que a gente se envolveu, entre as pessoas que se aproximaram, então diversos, assim, desde doutores, mestres, pessoas, a gente sempre confrontava isso. E essa foi uma das coisas, por exemplo, a inserção da área de consciência, né? Sim, bacana. Um dos orgulhos que a gente tem, digamos assim, porque assim, a gente, sempre quando a gente vê essas iniciativas, a gente tira essa área, né? E como que a gente fala de regeneração sem consciência, né? Porque daí, para a gente poder facilitar ainda mais essa compreensão, a gente dividiu cada uma das áreas em 3, né? Então eu vou chegar aqui, bom, aqui tem as últimas soluções, a gente tem 788 soluções de quase 40 países.
Aí você pode ir vendo aqui, né? Tem as etiquetinhas aqui de qual parte que faz cada uma. Tem uma parte de eventos. E aqui então começa a biblioteca de fato, né? Então você tem, por exemplo, energia. O que você quer em energia? Você quer armazenamento, produção ou transmissão, né? Moradia, você quer arquitetura, construção ou materiais. E aí todas elas têm esses estudos e conteúdos úteis que vai para um Google Drive compartilhado, que a gente tem quase 600 livros, docs, artigos e tudo mais, que a pessoa também pode usar como referência bibliográfica, né? Alimentação, você quer agricultura, compostagem ou conservação. Água, acesso e tratamento, estocagem ou extração, né? E, por exemplo, essa solução aqui, ela é incrível, né? Porque, por exemplo, eles usam nanotubos para você colocar uma energia solar, você cria icebergs no meio do deserto. Porque quando você muda de estado físico a água, o estado físico do gelo, da água, ela é isolante térmico. Então assim, é sensacional. A gente lida com cada solução assim que é realmente transporte, cargas, coletivo ou individual, que entra também o transporte familiar, né? O medicina, o que você quer? Diagnóstico, prevenção ou tratamento. E aí a consciência, né, que é dividida em autoconhecimento, compreensão de mundo. Então, por exemplo, a gente tem o TED, por exemplo, as palestras TED. As palestras TED são uma solução de compreensão de mundo. A World Bee Project, que é uma plataforma global de monitoramento das abelhas, também é uma solução de compreensão de mundo. E virtudes e valores, que seriam aquelas soluções de entregar marmita para morador de rua, sabe? De cantar para pessoal em hospital, que são as virtudes e valores humanos ali na prática. E aí a maior área de todas, né, que a gente acrescentou essa depois, que é o sistema, tipo um sistema que abrange educação, meio ambiente, aí você pega fauna e flora, e sociedade, aí você pega economia e política, né? Tipo, por exemplo, uma solução chamada Sonho de Valsa, que monitora os gastos dos parlamentares em tempo real e manda alertas de gastos excessivos, tipo, o cara gastou 100 mil reais no almoço, sei lá. Então, que isso? Então, assim, essas são as áreas, daí a gente tem aqui uma parte de notícias, né? A gente começou, a gente tem algumas iniciativas, a gente hoje é certificado internacionalmente em transparência e gestão por uma entidade lá de Zurique, na Suíça, que a gente foi acelerado pela IDP Energia, tivemos acesso Aí a gente vai também, ano que vem, lá para a África, a gente vai construir uma escola lá em Malawi, lá em parceria com a Bildon. Bom, e aqui você tem o painel global ao vivo, que é uma questão que a gente acha assim, que a gente tem que conhecer mais o nosso mundo de forma sistêmica. Então, esse daqui são links que você pode ver em tempo real, atividade solar, dados por satélite, o tráfego aéreo, a contagem do impacto humano, os ventos e poluição de ar, o painel de monitoramento climático que mostra em tempo real os terremotos, furacões, seca, chuva. Então também é uma maneirinha assim da gente ter essa informação sistêmica para as pessoas. E como que a gente apresenta cada solução, né? Então quando você entra aqui numa solução, por exemplo, vamos entrar aqui, isso aqui, tecnologia social para armazenamento e reuso de água. Então a gente apresenta como, né? Com nome, e-mail e telefone do responsável pela solução. Então assim, muitas têm telefone, obrigatório é e-mail, telefone é opcional, mas a gente sempre busca colocar. Então a gente já teve gente que conseguiu emprego com a plataforma, já teve gente que está negociando representação de soluções, já teve gente que contratou a gente, já teve... Então quando você coloca o contato do responsável, você abre uma miscelânea de possibilidades que foge do nosso controle, né? Então você tem o site, você tem o país, estado e cidade, todos os links de mídias sociais, você tem um descritivo em texto, né, que a pessoa pode saber mais, você tem o status da solução, se ela está pronta, fase de pesquisa, captação de recurso, você tem os objetivos de desenvolvimento sustentável relacionado, você tem vídeo, galeria de foto, localização, e aqui, né, o conteúdo dessa página foi incluído de forma colaborativa e aprovado por comitê moderador. Algo errado? Clique aqui nos avisos, a pessoa pode clicar. Olha lá, já vem aqui, ó, ela coloca lá o que aconteceu lá com a solução. Tá errado aqui, não consegui entrar, ou tipo, não concordo que essa solução esteja aqui. Enfim, é colaborativo, é aberto, as pessoas podem vir e participar. Ô, Fabiano, qual que é o custo da manutenção desse portal? Porque isso aí você tem muitos profissionais, né? A gente hoje tem um custo de hospedagem, né, anual, e a gente tem também vários
vários profissionais que trabalham, né, para fazer tanto a manutenção, a moderação, o atendimento das pessoas, mas todos são voluntários, né? Então essa é uma das outras questões assim que a gente não, é incrível, né? O ser humano, quando ele está disposto a doar e a somar, é fantástico, né? Mas a gente é uma instituição muito nova, né? A gente tem 3 anos, isso para uma organização é nada, somos apenas um bebê, né? Então a gente vê no futuro, obviamente, a gente tendo equipes remuneradas, trabalhando full time, esse é o nosso destino, né? Passo a passo. A ideologia de vocês, ela é colaborativa, né? E ela vai na contramão do que acontece atualmente em termos de geopolítica mundial, que é competitiva. Eu, inclusive, tenho uma maneira de pensar que ninguém tem que concordar comigo. Eu não gosto de jogos, porque o jogo ele parte do pressuposto que você vai competir. Eu acho que a sociedade tem que colaborar. Isso é um pensamento meu, um pensamento, inclusive, político, né? Se tiver alguém que está sentindo sede, eu não tenho que ver o mérito se ele fez porque quis ou se ele foi relapso. Eu tenho que saciar a sede dele naquele momento, o resto vem depois, né? É igual aquele negócio assim, esse cara está pedindo esmola na rua e você vai dar dinheiro para ele, vai pegar droga ou ele vai fumar. Aí eu falo assim, ele vai beber. Aí eu falo assim, mas uma hora ele vai comer. O meu dinheiro eu dei para ele comer, entendeu? Então, aí você diminui essa miséria existencial, porque eu acho que nós falamos em off de espiritualidade, eu nem vou entrar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas fica parecendo que esse mundo é um fim em si mesmo, né? Que fica parecendo que todas as nossas ações aqui são recuperadas e todos os nossos prêmios são dados agora mesmo nessa vida. Se você for ver bem, não é verdade, né? Você vê bandidos vivendo a vida toda e morrendo em berço de ouro. E você vê mártires vivendo a vida toda e sendo crucificados, mortificados e vencidos, aparentemente. E a ideologia deles é que fica, né? E, então, está sempre educando o espírito humano. Então, eu acho que muito bacana essa visão aí colaborativa, né? De solidariedade, né? É uma visão que introduz no mundo a ausência da competitividade. Eu não tenho que competir com alguém, eu tenho que colaborar com alguém. As nações poderiam se ver até dessa forma. Bom, mas isso é um discurso. Desculpa, é que eu estou discursando. Eu queria falar com você agora, peço licença, Vanessa, para a gente caminhar para o final do programa. Eu queria saber, assim, quais os resultados que você já viu visíveis. Por exemplo, você pode citar 2, 3 coisas que, através do portal, você viu uma solução. Por exemplo, você falou um negócio da água ali, de repente de energia e tal. Quais os resultados que vocês estão percebendo que já estão chegando, apesar de vocês serem um bebê de 3 anos? Diz aí. Legal. Então, a gente percebe que, primeiro, né, há uma influência social do nosso trabalho em diversos grupos, né? Assim, por exemplo, como vocês, que nos procuram e são impactados de alguma maneira. Então, isso a gente percebe em diversos locais, né? A gente participou de muitos eventos, assim, e o feedback das pessoas, as ações, desde de doutores que falam, pô, vou usar todo dia o seu portal, até professores de escolas públicas que estão usando o portal para dar, dia da água. Entra lá no portal, seleciona uma solução e apresenta para a turma. Então, pessoas que conseguiram emprego, pessoas que estão importando soluções, e a gente, fugiu um pouco do escopo, porque foi uma ação emergencial, mas foi muito assim uma prova de que o impossível é só uma questão de opinião, né? A gente, no começo da pandemia, veio muito forte uma questão de ajudar os que têm fome. E a gente começou uma iniciativa assim, despretensiosa, para ajudar 250 famílias. 2 anos depois, a gente atendeu 22 mil famílias no maior movimento voluntário por alimentos da história de São José dos Campos. Foram 1.200.000 reais entregues, só de vaquinha virtual, 400 mil reais arrecadados. Mais de 600 voluntários, e tudo isso entregue porta a porta. A gente não chamou a família para ir num estádio pegar o alimento, a gente foi no endereço a endereço de todas as pessoas. Ajudamos a formar o Campo Sem Fome, Taubaté Sem Fome, Caraguá Sem Fome, Ubatuba Sem Fome, Campo Belo Sem Fome, tudo numa metodologia colaborativa replicável,
de ação social. Então, apesar de não ser o nosso foco, né, lidar com a questão da insegurança alimentar, foi uma comprovação da nossa capacidade de articular, nossa capacidade de liderar, e isso nos deu uma força muito grande, assim, como instituição, então isso foi assim, muito poderoso. Então acho que talvez esse tenha sido o maior resultado na ponta que a gente teve de realmente levar quase 400 toneladas de alimento porta a porta para as pessoas de uma maneira totalmente colaborativa, sabe? Ô, Fabiano, e nenhum de vocês é candidato a nenhum cargo político, né? Portanto, essas ações não foram filmadas, não passaram nas TVs, nem brilharam nas redes sociais, não é verdade? Só passou porque a imprensa se interessa muito, né? Então a gente saiu quase 30 vezes aí em Band, Globo, Record, mas assim, era importante a gente usar a imprensa para vários momentos para informar as ações, para as populações ficarem cientes. Mas elas não eram caracterizadas numa personalidade, numa pessoa, num movimento que fosse dar em alguma coisa, né? Porque, por exemplo, sem citar nomes, na minha cidade um determinado político fez uma doação, né? E eu conheço ele como um canalha, tá? Ele fez uma doação, beneficiou muitas coisas. Quer dizer, tem coisas que vêm até dos canalhas, porque eles querem fazer marketing, querem aparecer e tal, tal. E ele deu aquilo com a mão, naturalmente ele tira muito mais do que aquilo com outra. E é exatamente esse tipo de coisa que a gente quer romper. O Fabiano, para caminhar para o final do programa, peço mais uma vez licença, Vanessa, nós falamos, que os assuntos me suscitam muitas coisas, né? E eu sei que a gente não pode passar muito do final. A gente tem aí uns 5 minutinhos. Eu vou pedir para você falar um pouquinho, já que você é uma pessoa que tem essa origem também, fala um pouquinho de espiritualidade associada a esse trabalho. Depois eu vou passar a palavra à Vanessa para a gente poder ir finalizando. Fala um pouquinho de espiritualidade aí. Bom, então, existe essa diferença, né, primeiro, entre religiosidade e espiritualidade, né, que é bom a gente primeiro posicionar, né. A religiosidade, ela está associada a uma religião, então ela é dogmática, ela segue os dogmas de uma religião específica. A espiritualidade, ela navega como água por vários saberes, né, em busca de um autoconhecimento, né. Então, é isso que eu sigo na minha vida, essa é a minha formação desde muito pequeno. Então eu acredito que tudo isso que a gente está fazendo, ele não é nosso, né? Ele é apenas uma manifestação de algo que já existe em planos mais sutis, né? Então nós somos como personagens em um planeta que tenha o objetivo de evoluir a consciência, dando a nós o poder do livre-arbítrio e a ilusão da separatividade, né? Nós esquecemos de quem nós somos e nós não vemos os planos além do olho físico limitado da luz visível. Essa é a regra do planeta Terra. E estamos aqui para desenvolver essa consciência. Então, eu acho que até por várias histórias aqui, que não vai dar tempo de contar, mas é incrível assim, que a gente percebe que tem uma coisa maior envolvida, que nos posiciona, que nos coloca, que faz acontecer. E eu sempre falo para todo mundo do Regeneração, nós temos que observar as coisas que fluem e as coisas que não são para ser. A gente não pode insistir em algo se a gente percebe que não está fluindo, porque tudo que acontece na nossa vida flui com naturalidade. Se não está fluindo com naturalidade, às vezes é nosso ego, é nosso apego, é nosso querer, e não o nosso precisar, né? Então isso a gente leva para o RG, e a gente já chegou a suspender projetos muito bacanas na teoria, que não estava fluindo. A gente falou, gente, não está fluindo, vamos parar. Não, mas é a sua empresa, não, mas vamos parar, não está fluindo, não é para ser, a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente. Então, eu acredito muito nisso, e as pessoas que estão conosco também têm esse olhar, assim, mas é lógico, aberto para todos os pensamentos, né, até quem é ateu, não tem problema, é ateu, quer trabalhar pela regeneração, vamos junto, não tem problema não. É verdade. Ô Fabiano, eu vou te fazer um elogio, você é muito inteligente, cara, nossa senhora, estou gostando muito da complexidade da sua fala, você por uma frase que devia ser o epíteto do nosso programa. Mas olha só, a questão, e você é novo, né? Eu estou vendo que você é uma pessoa mais nova, né? Você deve ser o quê? Você tem menos de 40 anos? Sou de 87, tenho 35 anos. Nossa, você é mais novo que o meu filho, rapaz. Você está muito bem, viu?
Você está num caminho muito certo. Aliás, quem sou eu de falar de caminho para você? Você já desbravou aí, já abriu portas, janelas e espirituais. Eu adorei o que você falou no final aí. Eu acho que as pessoas precisam de se tocar nisso. E uma coisa interessante, tem uma Ana Cláudia Cantanilha, ela fala de cuidados paliativos, e numa passagem, eu li alguns livros dela para poder fazer entrevista e tal, e num dos livros dela, ela fala o seguinte, que os ateus que não tinham a espiritualidade definida como tal, eles tinham uma morte, às vezes, melhor, porque eles entendiam, aceitavam que a finitude e partiam em paz, às vezes, e ela chamou de espiritualidade, como uma espiritualidade mais pronta. E que alguns religiosos davam muito trabalho, porque eles tinham renunciado, às vezes, à religião no momento em que eles se sentiram em dificuldade e que, barganhando com Deus, não conseguiram aquilo que eles precisavam, aquilo que eles queriam. Então, eles se rebelaram, se revoltaram, pararam de crer, né? Aí você vem e fala de fluir. E a gente não entende que a vida é um sopro, né? E que a gente flui. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos, isso é um pensamento meu, nós somos um espírito, uma mônada divina, né? Que adensamos na matéria e saímos do outro lado. Quando a gente acha que o mundo é o fim em si mesmo, a gente é muito limitado. Então, sendo ateu ou não sendo ateu, você tem que ter alguma coisa que brota de você, do seu semblante, além dessa matéria que você é. Porque é uma matéria que vai se destituindo, cabelo branco, ruga, papada, e decrépitos. Você vai perdendo. E outra coisa, esse planeta aqui, como você disse que é um centro de aprendizagem, ele não pode servir só a nós. Quantas gerações vêm depois de nós? Quantos que querem estudar nessa escola? Né? Quantos que querem usufruir disso? Quantas belezas que tem aí? Por que nós vamos usar tudo nos nossos parcos 80, 75, 80 anos de vida, usar tudo e chega a ser um egoísmo cósmico? Não é nem da própria vida, né? Você quer tudo neste momento para você, não vai deixar nada para depois. Então, eu acho que a sua lição é uma lição maravilhosa, eu te agradeço muito. Tive muito prazer de te conhecer. Eu espero que a gente não faça só essa entrevista, a gente vai arrumar um assunto para te trazer aqui novamente. Vanessa, a gente está caminhando para o final do programa, faz a sua preleção final, a gente deixa aí o adeus final para o Fabiano e eu fecho. Diz aí. Sem som. Sem som. Por causa do barulho. É. Então, com certeza que nós temos que trazer mais o Fabiano. Foi muito interessante as falas, né? E essa coisa do ponto de fruição, ela é realmente primordial, né? E olha que para você ver um projeto desse com tanta gente envolvida por acreditar, né? E por querer fazer a diferença também, cada um nas suas atividades em paralelo, mas acreditando que fazendo aquele espaço é importante para o uso comum, né, e que vai realmente trazer um retorno social. Isso já é muito positivo, a energia colocada ali já faz todo sentido, né? Então, eu fico muito vislumbrada quando a gente consegue levantar algum projeto no voluntariado e que aquilo sai como uma grande aprendizagem para todo mundo, né? Ou uma constante aprendizagem para todo mundo. Mas, para isso, a gente tem que ter muito conhecimento de coisas que vão gerar transparência, que vão gerar significado para as pessoas, que aquilo realmente vai ser bom para todo mundo que está ali, né? Colocando um pouquinho de seu suor todo dia. Então, isso aí é um ponto primordial para esse tipo de ação. Senão, não viria a existir o portal, por exemplo, né? Que é algo extremamente complexo,
de uma estrutura que não poderia ser pequena, ela já nasce grande, né, ali, tanto de conteúdo quanto de envolvimento de pessoas. Mas por quê? Porque você conseguiu vender ali o significado, conseguiu mostrar que é algo realmente bom para todo mundo, né? E a natureza, ela traz muito essa referência para a gente, né? Se a gente observar o funcionamento dela nas relações, né? Isso é muito fundamental. Então, assim, a gente pode ver que não é impossível fazer coisas desse tipo, mas a gente tem que realmente buscar o conhecimento, buscar as pessoas certas, né? Porque existem vários tipos de pessoas. Existem aquelas que são dispostas a construir e tem aquelas dispostas a usufruir, né? Então, tem. Pior que é. Existe. E se você coloca numa fase de construção pessoas imediatistas, aquilo mina, aquilo não flui, né? Porque às vezes depende de um processo que é um pouco mais longo. E aí a gente tem que estar sempre atento a isso mesmo, à fluição das coisas. E nesse tipo de projeto, tanto para sustentabilidade, como para um princípio de regeneração, né, que a gente propõe, coloca como propósito a evolução das relações. Então, a gente tem que ter esse discernimento, saber quem participa de qual fase, né? E não desacreditar de que, talvez começando por 1 ou 2, que aquilo pode ser muito maior depois, né? Porque são desafios muito específicos. E também eu acho que acredito eu que quem se enganja num propósito assim como esse já tem um preparo espiritual muito, muito maior, né, para levar isso para outras pessoas. É isso. Vanessa, eu tive uma ideia agora aqui e vou convidar o Fabiano em público. Ele pode aceitar ou não, e pode dar certo ou não. A gente tem um cronograma de ações aqui, Vanessa. Aliás, a Vanessa que fez esse cronograma. E mês a mês nós vamos fazendo essa inserção do banner com um assunto para poder varrer esses assuntos ao longo desses 12 meses desse ano, dentro das coisas importantes. Então, você apareceu aí nesse mês. Aí eu vou atropelar um pouco a programação da Vanessa, vou te fazer a seguinte proposta: a gente falar de espiritualidade e meio ambiente. E vou te dizer por quê. Porque talvez as pessoas, independente da religião, se elas creem que nós estamos aqui circunstancialmente, que eu acho que isso é muito importante, as pessoas entenderem que nós não somos isso, nós estamos isso. Né? Porque se nós somos, seríamos o resto da eternidade, ou então a eternidade não existe. Né? Se nós somos e deixamos de ser, é porque nós estamos. Nós só estamos se nós formos nos perpetuar. Porque se a gente não fosse perpetuar, a gente é e está ao mesmo tempo. Quer dizer, tem que ter uma espiritualidade para justificar você ter um planeta que funciona com uma inteligência que você não consegue definir, da onde que ela vem. Alguns chamam de Deus, outros não querem chamar, uns creem nisso, outros creem naquilo. A nossa mente é muito limitada para a gente poder ter uma visão daquilo que seria a complexidade de alguém que criou algo tão complexo que nem vale a pena discutir se esse alguém, se essa coisa, se é um ser, se ele existe. Eu queria que a gente discutisse mais pragmaticamente o fato de que nós somos pessoas que estamos passando numa vida muito curta e temos que deixar um legado, e que isso compreende uma evolução, porque só dá para entender evolução. Você pensa bem, o troglodita que nasceu lá atrás legou, com boas ou más ações, o homem moderno. E nós vamos gerar um homem muito mais moderno lá na frente, ou não, porque se a gente destruir tudo, não vai ter homem nenhum. Certo? Quer dizer, nós não podemos ser donos do processo com apenas uma única vida, porque tiveram construções antes de nós, e vão ter construções depois de nós.
Nós não somos definitivos. Então, eu acho assim que o meio ambiente está ligado à ideia de que nós somos espíritos. Que existe uma coisa além da matéria que está dizendo para a gente, preserva porque você só tem isso, isso é destrutível e nós somos passageiros. Você toca essa parada? Você faria isso sozinho? Você chamaria alguém? Como é que seria? Não, posso fazer, imenso prazer. Eu acho que inclusive é um tema muitíssimo interessante, porque por que a natureza é verde, né? A natureza é verde, a clorofila, né? E o verde é o chakra cardíaco, né? É do coração, do despertar, né? Então é como se o planeta inteiro fosse criado com uma beleza incrível para nos conectar com uma beleza além da explicação darwiniana, né? Porque Darwin não explica a beleza majestosa dos animais, né? Não. Se fosse o vermelho fosse só para atrair a presa, seria uma mancha de vermelho, não uma coisa maravilhosa, uma arte na natureza, né? Então, eu acho que a natureza, os animais com a sua docilidade, né? Eles são um convite para a espiritualidade, né? Eles são um convite para esse despertar, né? E nesse processo também o olhar com compaixão para os animais e tudo mais, né? Então, poxa, super bacana o convite, eu agradeço aqui. Se eu topou, a gente vai, eu vou ver com a Vanessa aí o horário, época, tempo e tal, e você vai ter um tempo aí, de repente, 2 semanas, 3 semanas, para preparar isso aí, colocar isso aí bacana para fazer uma palestra para nós. E eu queria só falar uma coisinha antes. O cálcio, ele é ligado ao verde da natureza. E você falou que o verde é ligado ao quê mesmo? Aos chakras, né? A gente tem os chakras. E o cálcio é uma coisa que tem a ver com estruturação, né? Então, eu vejo, por exemplo, que eu vejo muito esse negócio de alimentação, que por motivos que eu não vou explicar aqui, eu preciso de controlar a alimentação por causa de perda de coisas e tal, de metais e materiais. Então, aí tudo que tem verde tem cálcio, né? E alguns, sei lá, a cor tal tem ferro. Eu achei muito interessante. Um dia posso até pensar em fazer um programa sobre isso, as cores e as propriedades dos alimentos. Mas então, olha, você está convidado. Agradeço que a Vanessa está aqui mediando junto comigo, né? A nossa contribuição foi abrir essa janela para você falar. Mais uma vez, eu vou dizer que você é uma pessoa muito preparada. Me surpreende você ter a idade que você tem e ser mais preparado que eu. Você com 35 aí está batendo bola. Aliás, você e a Vanessa também é uma pessoa assim, ela tem um jeitinho meio acanhado, né? A Vanessa é daquelas pessoas que anda curtinho, mas caminha muito. Tem uma característica de pessoas que, quando um caminho curto, andam muito, talvez porque elas sejam perseverantes. Então, eu vou agradecer a sua presença, Fabiano, vou agradecer aqui a coadjuvância da minha amiga Vanessa. Prometemos, então, o nosso público já concordado, eu, Vanessa e você, do próximo programa, falarmos sobre espiritualidade e meio ambiente, para a gente ver que as duas coisas têm um significado mais profundo. E vou pedir permissão para terminar o programa. Muito obrigado e até o próximo programa. Eu espero que você dê seu like, assine o canal, fala bem da gente, fala que a gente é bonito, fala que a gente é importante, que a gente é inteligente, que você vai passar isso para frente para mais pessoas ficarem sabendo daquilo que você conseguiu saber aqui agora. E eu te agradeço. Até o próximo Pontuando.